A igreja se impôs pela força? Constantino inventou a igreja católica? A tradição não vale de nada? E o sacramento da comunhão é uma invenção da igreja? O que é verdade e o que é mentira? É o que a gente vai ver hoje. Em 313 d.C., foi promulgado o Edito de Milão, pelos imperadores Constantino e Licínio. Com isso, ele não fez do cristianismo a religião oficial, apenas garantiu liberdade religiosa a todas as crenças no Império Romano, incluindo o cristianismo, a igreja católica, que até então era perseguida pelos romanos. Depois disso, a fé católica cresceu por convicção, por fé, por meio da força das pessoas, dos fiéis, e não por medidas imperiais do Constantino. Foi só em 380 d.C., com o imperador Teodósio I, que o Edito de Tessalônica declarou o cristianismo na forma trinitária nicena, como religião oficial do império. E esse decreto, ele proibiu práticas politeístas dentro de Roma, fechou templos pagãos e retirou direito de civis que continuassem com essas práticas não ortodoxas. Constantino não inventou a Igreja Católica. A Igreja Católica já existia há pelo menos 3 séculos. Ela já tinha bispos, sagradas escrituras e uma doutrina estabelecida. E no ano de 313, no Edito de Milão, não houve imposição, não houve estruturação a partir daquele momento apenas da Igreja Católica. Não, a igreja apenas teve o direito de ter seu culto, certo? De estar presente em meio da comunidade. O que tornou a Igreja Católica a religião oficial do Império Romano aconteceu apenas 67 anos depois. Apenas depois de 67 anos, quase 70 anos depois de muita perseguição, depois de Constantino, com Teodósio I, foi que então a Igreja Católica foi instituída como religião oficial do Império. A história prova que a Igreja Católica não nasceu do Império, que o Império simplesmente aceitou a mudança que já estava acontecendo de dentro para fora. O que fortaleceu e criou a Igreja foi a fé dos mártires cristãos, a fé dos mártires católicos. Eles sim, a partir da tradição, da fé, do amor a Cristo, conseguiram fazer com que a igreja crescesse e se estabelecesse em Roma. Quanto à tradição da Igreja Católica, nós podemos reconhecer sua importância por diversos fatores, como, por exemplo, a própria Bíblia, que os protestantes tanto acusam dizer que ela desmente a tradição dos católicos, muito pelo contrário. Em João, capítulo 21, versículo 25, diz: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se cada uma fosse escrita, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se escreveriam. Aqui o evangelista João, ele diz que ele não escreveu tudo, que existem coisas que não estão escritas, mas continua. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: Irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Paulo orienta aos cristãos, aos primeiros católicos, que eles aprendessem também a tradição, que eles mantivessem a tradição, não somente aquilo que estava escrito. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte: Eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as tradições, assim como eu as entreguei. Mais uma vez, se prova que há ensinamentos que são orais e não escritos, certo? E já aprendemos em vídeos anteriores que a Bíblia só existe por conta da tradição. Os livros que estão lá só foram aceitos porque a tradição falada já dizia sobre eles, provava que eles estavam corretos. Sem a tradição, não existe Bíblia. Se os protestantes falarem que a tradição não importa ou é menos importante do que as Sagradas Escrituras, eles estão falando então que a Sagrada Escritura nem deveria existir, que ela tem uma importância menor ainda. Agora, chegando no último, porém o mais importante, o sacramento da comunhão. Segundo Irineu de Lyon, o pão e o vinho são literalmente corpo e sangue de Cristo. Aí tu me pergunta, mas por que eu tenho que acreditar no que um cara católico dizia? Muito simples, porque ele era aluno de Policarpo de Esmirna, que por sua vez teve como professor o próprio discípulo João, o evangelista, tá? Ou seja,
São João, tá? Disse o significado daquela passagem onde Jesus vai dizer isso é o meu corpo e o meu sangue. Ele contou o significado para Policarpo de Esmirna, que ensinou isso para Irineu de Lyon. Muito simples. Irineu de Lyon estava usando a tradição que ele tinha aprendido indiretamente com o cara que escreveu aquilo, com o discípulo João. Ele era indiretamente apóstolo de João, que era apóstolo e tinha sido discípulo de Jesus. Aqui, mais um fortalecimento para acreditarmos na tradição da Igreja Católica, que não erra, que não peca. Esse foi mais um vídeo do meu canal, espero que tenha gostado. Pretendo fazer um vídeo ainda melhor na próxima vez, espero eu. Viva Cristo Rei!